Alô, amigos, eu sou João Vicente, estou aqui de volta depois de um médio inverno, né? Uma vacância de tempo que a gente se demorou, mas escolhendo o fato excepcional que justificasse uma chamada extraordinária. Fato excepcional estava assim, ó. A gente tinha que escolher um para não errar. Hoje nós resolvemos falar de eleições. Olha, eu acho que essa discussão sobre eleições, eu já travei com vocês em outros fóruns e até aqui mesmo, onde eu tenho uma concepção pessoal, questiono sempre o modelo eleitoral que nós vivemos, mas foi o que nós aceitamos e resolvemos utilizá-lo na disputa em busca da hegemonia. Por ambos os lados, tanto direita como esquerda. Isso se desenvolve praticamente em quase todo o mundo, né? O pluripartidarismo é um balaio de partidos e que agrega e acomoda interesses diversos, e esses interesses são conflitantes muitas vezes e levam eu diria, um atraso político muito grande. Nós estamos vivendo agora na América do Sul um processo eleitoral em marcha que está acontecendo no Equador, que terá segundo turno agora, está acontecendo na Argentina. O Equador vocês assistiram, todo mundo viu. A disputa lá foi muito ferrenha, foi muito cruel, culminou até com morte de um dos postulantes ao cargo de presidente da República do Equador. O Equador, que é um estado relativamente novo, como estado, né? Mas já teve 53 presidentes. Para vocês terem uma ideia, o caudilismo lá é uma prática comum. A Argentina está às voltas aí com uma figura caricata, candidato, postulando a candidatura com um programa de governo completamente maluco, defendendo coisas já do arco da velha, coisas já suplantadas, separadas, e outras, na ótica dele, futurista, né? Espero, vai ser no dia 15, se eu não me engano, o segundo turno, 22, o segundo turno da Argentina, e a gente espera que os hermanos portenhos, olha aí, companheiro lá do Espírito Santo, companheiro hermano, eu diria a você que eu espero que a lucidez prevaleça e os argentinos não incorram no erro que nós incorremos no Brasil, elegendo um saltimbanco de opereta que criou o maior tumulto que ainda hoje nós estamos passando por ele, né? Com relação ao Brasil, aproxima-se uma eleição em 2022, uma eleição que não é geral, mas é uma eleição municipal, estadual, em que as movimentações já começam, né? Já começam as movimentações, o processo de adesões, o processo de conchavo e etc. O último a ser ouvido nisso tudo é o povo. A gente escuta sempre, fulano de tal está fazendo acordo com o ciclano, o grupo de fulano está fazendo com o ciclano. Agora, fazer assim, fazendo acordo com o povo, ninguém está vendo nenhum acordo com o povo. É só acordo de cúpula e de oligarquias. Aqui nós estamos passando no Brasil um momento difícil na relação entre o presidente da República e o presidente das duas casas, da Câmara Federal e o presidente do Congresso, que nunca se conformaram em deixar de governar, né? No governo Bolsonaro, Arthur Lira era o primeiro-ministro, ele mandava, de fato, deitava e rolava. E agora dizem que o uso do cachimbo faz a boca torta, então me parece que a boca do alagoano está ficando torta de tanto usar o cachimbo, né? E isso está levando a um conflito, a uma negociação sem fim,
o presidente Lula tem que fazer concessões, eles chamam a reciprocidade, né? E ameaçam. Sem reciprocidade não haverá governabilidade. Então, e o pior é que todo mundo sabe quem são as figuras. E a nível de Estado, isso desce a nível dos Estados e as acomodações acontecem. E o pior, muitas vezes com o concurso dos partidos ditos de esquerda. Entram nesse processo de forma caudatária, de forma secundária, para participarem de uma forma que eu entendo, uma forma oportunística. Nós estamos vendo aí, hoje mesmo está sendo votado no Congresso, está um conflito imenso entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, né? Por conta da questão do pacto, não é o pacto federativo, do marco regulatório, que é aquela questão que não era para nem estar sendo discutida, né? Se demarca a terra dos índios, olha, a terra é dos índios, né? Os índios é que sofreram as invasões. Então, às vezes, está o maior conflito e os grandes grupos econômicos estão financiando isso. Pelo que eu soube, vi hoje rapidamente, parece que foi aprovado a nível de Senado um repto ao Supremo Tribunal Federal, tornando sem efeito a decisão do Supremo. Quer dizer, o conflito mais ou menos desse jaez, mas mais ou menos dessa forma. De forma que a governabilidade é muito difícil. Quando você chega, ganha. Quem ganhou a eleição? Lula ganhou a eleição. Ganhou a eleição no voto. Mas na questão parlamentar, que é a questão da governabilidade, ele está às duras penas. Está sofrendo o pão que o diabo amassou. Porque determinadas coisas que são de interesse da população não são votadas. Só são votadas, cada tema é uma pauta. O Congresso não pega um bloco de pautas e coloca de medidas provisórias, não, é uma a uma. Porque cada uma é uma negociação. Cada uma tem uma reciprocidade. Eu digo sempre que é como corrida de Uber, né? Quer dizer, cada uma tem um pagamento. Cada uma tem um pagamento. Aqui no Estado, quer dizer, não existe só as eleições parlamentares, do parlamento e as eleições majoritárias. As agremiações partidárias também fazem as suas eleições para escolher a sua governança, o seu staff diretivo e etc. E nós estamos atravessando aqui no estado da Paraíba, notadamente com mais afinco e com mais intensidade aqui na capital, nós estamos assistindo uma disputa entre os grupos um processo de eleição direta no PT, que é o partido do presidente Lula, que parte do partido entende que deve celebrar alianças com partidos como União Brasil, partido como Progressista, partidos como Podemos, que são todos eles adversários do presidente da República, do governo federal, embora tenham um assento no governo, pasme, a contradição é intensa, né? Ele diz, não, nós estamos no governo, nós estamos no ministério, mas somos independentes. Eu não entendo isso, eu morro e não consigo entender essa lógica. Você está no governo, estou ocupando um cargo, agora sou independente. Então você é o governo. Você foi eleito para quê? Você foi receber, você tem poder? Não, você é serviço. Você tem voto? Não. Pai, quem foi eleito, a pessoa que é eleita não pode governar. Então, dentro dos partidos está acontecendo, e domingo próximo acontecerá a eleição para a escolha do diretório municipal, inclusive o diretório municipal daqui, da capital do estado, de João Pessoa. Duas chapas estão em disputa. Uma delas defende a candidatura própria, desde o princípio defende a candidatura própria, que é a chapa encabeçada pelo companheiro Antônio Barbosa, e a outra chapa que defende uma aliança, um alinhamento com o prefeito Cícero Lucena, que é um político de extrema-direita e que tem uma ligação umbilical com o empresariado. Haja vista aí a questão da
da engorda de praias e outras coisas, a quadra de Manaíra e outras medidas que vão contrárias aos interesses do povo. Bom, domingo haverá essa eleição, tem 2 candidatos postos. Enxergamos que se não é o melhor, é o que nós temos, é o candidato do companheiro Antônio Barbosa, que está defendendo essa ideia da eleição direta, da candidatura própria para prefeito, para presidente do diretório municipal. Nada mais lógico. Como é que nós temos o presidente da República é do nosso partido? E nós vivemos de forma caudatária. A reboque de partido tal e a reboque de partido tal, para receber em troca de migalhas e outras coisas, cargos administrativos de só menos importância. Uma outra eleição é a eleição sindical. Essa não é discutida na esfera da política, até porque o sindicato é um organismo em que ele aglomera todos os segmentos políticos. Mas, dentro dessa lógica, dentro dessa própria lógica, existem aqueles candidatos que a gente julga que são de melhor competência, que são de mais capacidade. E, pessoalmente, nós defendemos uma chapa encabeçada, chapa 1, que é encabeçada pelo companheiro Geraldo Quirino, um histórico trabalhador da CAGEP, que militou comigo desde Cajazeiras. Nós nos encontramos administrativamente em Cajazeiras, e ele dedicou a vida dele a isso. Ele e um punhado de heróis, guerreiros, combativos. Eles têm um slogan fundado no polinômio: unidade, experiência, competência e luta. Vejam bem, unidade, experiência, competência e luta. Unidade porque eles entendem que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. É preciso que essa unidade esteja construída. Experiência é uma coisa que nos é dada com o passar do tempo e é acumulada num livro 100 páginas, que a gente não encontra na livraria do Luiz, nem nas livrarias, e não está vendo. Experiência você tem, é sua. Você leva e conduz para onde quer. Eles têm. Competência foi construída ao longo do tempo. O Sindiágua, hoje, sem favor nenhum, é uma das instituições mais respeitadas do Brasil, do Nordeste e do Brasil. Tem um histórico de luta consequente, construída no dia a dia, ombro a ombro com os trabalhadores, em defesa das causas maiores da sociedade. É um sindicato que tem esse viés. Ele não defende apenas o corporativismo do individualismo e do bolso pessoal, o umbigo pessoal das pessoas. O Estado não pode estar bem, o sindicato não pode estar bem se o Estado estiver mal. Nós somos um sindicato público, ele não é um sindicato privado. E tem outros sindicatos combativos nessa mesma linha. Nós vimos ontem, eu vi com muita esperança o que aconteceu ontem em São Paulo. Tarcísio Freitas foi eleito com uma proposta privatista, e ele ontem ele declarou isso: eu fui eleito para isso. Mas ontem o movimento sindical sentou-se, amadureceu e resolveu juntar as forças da educação em São Paulo, inclusive a USP, que é uma universidade estadual, as forças dos meios de transporte, a Companhia Paulista de Trens Urbano e o Metropolitano, que é o metrô paulista, e a Sabesp e o CETESB, que é a empresa de meio ambiente. E ontem eles deflagraram uma greve e mostraram a São Paulo que o rei está nu. O rei, entre aspas, é o senhor Tarcísio Freitas. Também o prefeito de São Paulo, que está aguardando, está na sombra aguardando para saber em cima da ponte, para ver para onde a água está seguindo. Eu acho que isso não soa como uma esperança de organização. Surge no horizonte como um alento. A classe trabalhadora só pode chegar a algum lugar se ela estiver unida. Eu me lembro muito
do companheiro Humberto, que nos deu um curso de economia política aqui, foi contratado e foi dado uma semana aqui no Centro-Mar, contratado pelo Sindiágua, e ele nos dava o exemplo da caixa de fósforo. Ele pegava todos os palitos da caixa de fósforo e mandava a gente quebrar. Ninguém conseguia. Aí entregava um palito, só era fácil. Você com 2 dedos, você quebrava. Ele dizia, olha, se você estiver sozinho, o camarada ele quebra com 2 dedos. Mas se você juntasse dentro da caixa de fósforo, você poderá resistir e ser mais forte. De forma que esse mimimi, esse lenga-lenga político, eles não entendem essa linguagem. Ninguém espere que irá apacentar o espírito de Lira e de Pacheco e desses deputados conservadores do estado da Paraíba. Eles só entendem a mobilização das ruas. A fala rouca das ruas é que irá fazer a modificação. Infelizmente, nós não fizemos, né? Mais uma vez, o trabalhador, que é amplamente majoritário, deixou de eleger um Congresso, uma Câmara e uma Assembleia Legislativa combativa e competente. Elegeu o conservadorismo e está pagando por isso, né? Então, gente, era isso que a gente queria trazer para vocês. E a gente tem muito mais coisa, né? Eu não estou encerrando por aqui, porque a história não se encerra. Nós vamos agora fazer uma trégua e aguardar os fatos, para que quando um fato excepcional justificar uma chamada extraordinária, nós estejamos aqui novamente com vocês. Um grande abraço a todos vocês, aos companheiros que vão votar no processo de eleição direta do PT domingo, força, fé e foco, aos companheiros que vão votar no Sindiágua, coragem e luta, e aos companheiros que vão votar nas eleições de 2022, cuidado, cuidado. Eu tenho mais medo do silêncio do lobo do que do latido dos cães. Então, gente, um abração. Até outra, hein?